E eu queria aproveitar, que já que a gente está trazendo um pouco mais para esse ponto, convidar a Nina para responder a pergunta, que é como a gente operacionaliza isso, né? Como é que funciona na prática? Eu sei que em ABM a gente tem essa questão das plays, eu queria que você explicasse o que são essas plays, como é que elas funcionam nesse contexto mais geral, né, da estratégia, e como é que a gente organiza essas plays para engajar essas contas, né? É isso. É importante sempre a gente olhar, Marcelo, para a nossa própria realidade, né? Então, eu vou partir do princípio aqui da realidade de SaaS, na qual a gente tem as nossas ofertas e a gente tem mais do que um mercado, mais do que um segmento para atacar, e a gente tem contas enterprise. Porque é muito bom a gente lembrar que o ABM, nessa metodologia que a gente está falando aqui, ele é uma estratégia de geração de demanda voltada para receita enterprise. Tá? Vai trabalhar coisas como marca, como confiança de mercado também, mas você faz ABM para você conquistar receitas maiores, de empresas maiores. Então, é interessante a gente pensar, partindo desse princípio, sempre interessante realmente olhar para a sua realidade, para o tamanho do seu time de marketing e dedicar uma pessoa para fazer isso. O que não funciona, já partindo de princípios que não dão certo? Você colocar uma pessoa de geração de demanda que faz as 3 gerações de demanda. Entendeu? Isso acaba não funcionando. Por quê? Se você coloca pessoas para trabalhar já o out e o inbound, a cabeça ali já buga. E são estratégias mais rápidas do que o ABM. Então, para operacionalizar, é sempre bom a gente pensar que vamos trabalhar contas com alta personalização, que nós vamos entrar no universo daquela conta. Bem como você falou agora há pouco. A gente não fala só com uma pessoa dentro da conta, a gente constrói o Power Map, atualiza o organograma e a gente vai precisar manter relacionamentos com o universo daquela conta, com as pessoas daquela conta, com a estratégia daquela conta. E para operacionalizar tudo isso, precisa ter foco. Então, se você está pensando em começar o ABM na sua empresa, independente do tamanho dela, dedique uma pessoa que vai ter essa responsabilidade de desenhar as plays, estudar os mercados, porque no ABM isso é muito importante para a operação, ter o estudo da conta, estudo do mercado, estudo da estratégia, das sazonalidades das contas, dos mercados específicos, dos segmentos, e tendo essa pessoa dedicada, comece a fazer a sua seleção de contas, que é um outro ponto bem que rende bastante, né? Então, tenha uma pessoa específica, ou que tenha um foco de percentual de atividades, né? Como acontece com os SDRs, BDRs, para poder fazer, para poder tocar as plays e, principalmente, orquestrar as atividades, as ações de fato. Pode ser porque tem empresas, né? Eu já participei de squads que eram totalmente dedicados, que tinham pessoas completamente dedicadas à operação de ABM, desde da dupla criativa até os estrategistas, até supervisão, coordenação. Mas tem realidades em que os recursos são otimizados e também funciona. Então, se você tem um estrategista focado ali, essa pessoa também precisa ter skills de orquestração, de conversar com pessoas de vários setores, de determinar prazos, gerenciar cronogramas, porque a operação requer muita curiosidade, requer muito detalhamento. As outras estratégias já requerem um detalhamento. Hoje, para você mandar uma cadência de outbound sem nenhum nível de personalização, a gente já não vê o resultado. No ABM, a gente dobra aí 3 vezes mais personalização em cima, porque precisa realmente ter essa efetividade de mostrar para aquela empresa, e não só para aquele lead, que você conhece a realidade dela e que você tem como solucionar os problemas dela, porque você sabe. Eu sei o que eu estou falando, eu posso te ajudar, porque eu conheço você e eu conheço a sua realidade. Então, consegui te introduzir a operação. Perfeito. Angélica, se você quiser complementar. Eu quero sim. Muito bom que você trouxe, Marina. Pessoal, eu queria trazer um contexto aqui de alguns pontos que são bem importantes, até antes da gente começar a entrar na metodologia, a falar de plays, etc. Eu acho que imagino que alguém aqui que está nos ouvindo deve estar se perguntando, mas a BM é para toda empresa? A BM é para todo mundo? E eu vou dizer que eu já passei por algumas experiências de fazer reuniões que as pessoas chegavam e a grande preocupação delas era: preciso vender mais, o que eu estou fazendo hoje não está funcionando e eu sei que o ABM é uma forma de vender mais. Então, essa foi a forma que a pessoa chegou para falar comigo sobre a ABM.
E aí a minha resposta é: a ABM não vai resolver essa sua dor. Assim, a gente não pode olhar para o ABM como uma forma de gerar receita rápida. É claro, a metodologia existe para que no final a gente converta em clientes, a gente traga receita, mas esse não é o grande foco. O grande foco do ABM, muito diferente do inbound, do outbound tradicional, que trabalha de uma forma mais massificada, é quando eu tenho, e aí não é para qualquer empresa, não é para qualquer momento, a gente vai entrar mais no detalhe disso aqui no nosso evento, no decorrer da nossa conversa, mas o momento que você tem que fazer o ABM tem que ser quando você identifica que você tem venda complexa na sua operação, com ciclo médio de vendas longo, com ticket médio alto, e você tem que ter um mínimo conhecimento e organização de dados dentro da sua estrutura de vendas e marketing. Porque se eu não tenho minimamente isso, se eu não sei o meu ICP, por exemplo, se eu não tenho organização de dados para entender as minhas personas, se eu não tenho, por exemplo, se eu não trabalho com ticket médio alto, uma venda complexa, mais longa, o ABM não vai fazer sentido para mim, tá? Porque eu estou falando aqui de uma estratégia, uma metodologia que ela vai ser um pouco mais cara, porque eu estou falando de personalização, ao invés de eu pegar na cadência do outbound, né, que eu imagino que a galera aqui deva conhecer, que eu vou montar uma cadência de atividades para uma lista de contatos e vou fazer esse trabalho com essa galera. Se der, deu. Se não der, tchau, paciência. No ABM não é assim. O ABM eu vou, né, selecionar as contas, selecionar as minhas personas e eu vou fazer um trabalho de longo prazo, de relacionamento, entendendo a persona. Então, eu estou falando aqui de como a Marina trouxe no comecinho, de uma coisa mais de sniper mesmo. Eu vou ser muito mais assertivo e com isso, com certeza, eu vou aumentar as minhas chances de ter receita, porque eu estou focando em construir um relacionamento de confiança com essas contas que fazem sentido para mim. Então, eu acho que esse contexto, principalmente para quem está começando no ABM, pode fazer bastante sentido. Eu acho que em relação a isso também de gerar confiança, eu acho que a gente também tem uma espécie de pipeline ali em ABM, né? A gente tem primeiro que construir as primeiras plays ali, vão ser justamente para isso, por isso que eu vejo que existe essa necessidade, né, de ter um tempo, de as pessoas entenderem, porque primeiro você precisa desenvolver essa confiança, né? Então, os primeiros plays, provavelmente você pode fazer alguma coisa, por exemplo, relacionada a LinkedIn Ads, de tentar trazer engajamento, as pessoas começarem a conhecer sua marca, terem a visibilidade da sua marca, depois mais relacionado a engajamento, depois fechamento, talvez, né?